Olá, já estamos na 9ª aula do nosso curso de Introdução à Engenharia. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante. A gente vai falar sobre gerenciamento de projetos, tá? Na aula passada que a gente conversou sobre qualidade, melhoria de processos, você vai lembrar que a gente disse que quando a gente acompanhava, quando a gente controlava um processo, uma operação, a gente ia sempre comparando o desempenho com a meta que tinha sido estabelecida. E quando esse desempenho real se distanciava muito da meta, o que acontecia? A gente tinha um problema, tá? E quando a gente tinha muitos problemas, a gente tinha que priorizar. Que problema resolver primeiro? Tá? E muitos projetos são iniciados a partir desses problemas que são priorizados. Cada problema vira um projeto. Tá? Então, isso é muito comum no dia a dia das organizações. Mas existem outras, vamos dizer assim, outras origens para um projeto. Um projeto pode ser iniciado de um sonho. Tá? Então, eu queria que você enxergasse essa aula de hoje de uma perspectiva mais ampla, que associe projeto a uma transformação do futuro, que você quer projetar algo para o futuro. Pode ser um futuro melhor, sem problemas, com problemas resolvidos, tá? Mas também um futuro com sonhos realizados. Então, eu peço a você que abra a mente nessa aula de hoje. Vamos lá, então, vamos ver o que nós vamos ver aqui nesta 9ª aula. Tá? Retornando aqui rapidamente, os objetivos da aula de hoje. Primeiro, a gente vai definir o que é projeto. Depois que a gente definir, porque é sempre bom a gente definir conceitos, né? Depois que a gente definir o que é um projeto, a gente vai apresentar uma metodologia de gerenciamento de projetos. Porque, afinal de contas, a gente quer que o projeto tenha sucesso, né? E dentro dessa metodologia de gerenciamento de projetos, a gente vai ver que existem alguns processos básicos. Para gerenciar um projeto, a gente inicia, a gente planeja, a gente executa o que foi planejado, a gente monitora e controla e, por último, a gente encerra o projeto. Tá? Aliás, quando a gente fala em gerenciamento de projeto, gerenciamento de qualquer coisa, como eu já falei antes, diz respeito a você planejar, executar, controlar e melhorar. No caso específico de projeto, a gente ainda tem as etapas de iniciação e encerramento. Por quê? Como a gente vai ver, o projeto é alguma coisa que dura por pouco tempo. Ele tem um prazo definido. Então, a gente tem que abrir e fechar. Tá? É diferente de um processo rotineiro, de uma produção de uma fábrica ou de uma atividade de prestação de serviço que vai acontecer para sempre, de preferência por muitos e muitos anos, né? O projeto não, o projeto dura pouco tempo, por isso que ele tem que ser iniciado e fechado, tá? Então, vamos lá para a nossa definição de projeto. Eu queria que você pensasse no que separa um sonho de um projeto. Porque, afinal de contas, as duas coisas estão olhando para o futuro, tá? O que muda quando você tem um alvo, né? Ou quando você está lá nas nuvens, só pensa, como seria bom se no futuro fosse assim, fosse assado. A diferença é a forma como você encara. Se você for racional, se você planejar e controlar efetivamente as suas ações, você provavelmente estará mais próximo de transformar um sonho em um projeto, tá? Ou seja, a diferença básica entre um sonho e um projeto é o quão racional você é para transformá-lo em realidade, tá? E, como bom engenheiro, quanto mais racional, quanto mais
baseado em fatos e dados você atua e você planeja, mais chance de sucesso você vai ter. Então, uma definição aqui de projeto. Projeto é um esforço concentrado na obtenção de um resultado único, tá? Então, você, junto com uma equipe, se esforça por um tempo concentrado, por um tempo determinado, para obter um resultado único, que pode ser um produto novo, um acontecimento, um evento, você pode projetar eventos, né? Então, o projeto visa um resultado diferente daqueles obtidos através da rotina operacional de uma organização. O que eu quero dizer com isso? Vamos dizer que você trabalha numa empresa, falei aqui de eventos, vamos continuar com esse exemplo. Você trabalha numa empresa de eventos e que você organiza festas de 15 anos, né? Ou casamentos, tá? Isso aí faz parte da sua rotina, né? Agora, se você decide fazer decide experimentar um outro tipo de serviço, agora você vai querer projetar, você vai querer começar a oferecer festas de formatura. Então, você vai criar um projeto, a gente chama nesse caso um projeto piloto, para ver se você de fato tem condições de fazer festas de formatura. Então, você vai concentrar seus esforços, você vai provavelmente montar uma equipe que está distanciada da rotina, ou pelo menos por um tempo, dedicada a esse projeto de desenhar, de criar um novo produto, um novo serviço que vai ser festas de formatura. Tá? Então, esse resultado que você obtém, que é a festa de formatura, ele é um resultado único. Ele é diferente daquilo que você obtém na sua rotina operacional. Na sua rotina operacional, você tem várias festas de 15 anos, vários casamentos, mas você não tem nenhuma festa de formatura. Pode ser que, se esse projeto der certo, se ele for bem sucedido, que você incorpore esse projeto à sua rotina. E aí ele deixa de ser um projeto e torna-se um processo rotineiro da sua empresa. Tá? Essa é uma diferença importante entre projeto e processo rotineiro. Tá? Então, mais uma vez, o projeto visa um resultado único, diferente daquele da rotina operacional. Então, entendido o que é um projeto, a gente tem que se concentrar agora em como fazer com que ele seja bem sucedido. Então, a gente tem que pensar em como é que eu vou gerenciar esse projeto. Tá? O gerenciamento do projeto, ele está muito centrado na figura do gerente de projeto. Porque o gerente de projeto é aquela pessoa, aquele líder que vai coordenar todo esse esforço concentrado que a gente estava falando, tá? Então, ele vai conduzir as atividades de planejamento e controle que caracterizam o gerenciamento, né? E se espera que essa figurinha aqui, que o gerente do projeto, que o líder do projeto, que ele regule o progresso das atividades, ou seja, que ele controle prazo, qualidade e custo, né? Ele também precisa orientar e motivar a equipe, tá? Além de ser o gerente também, o responsável por comunicar e negociar as decisões entre os stakeholders internos e externos. Aliás, essa palavrinha aqui, stakeholders, pode ser nova para você, tá? Essa palavrinha é muito usada em gestão de projetos. Ela vem do inglês, né? E nesse sentido aqui, ela representa todas as pessoas envolvidas com aquele projeto. Pode ser interno, se forem os membros da equipe. E podem ser stakeholders externos, se forem pessoas impactadas por aquele projeto, que participem de alguma maneira. Por exemplo, um cliente, pessoas da comunidade em volta que de alguma forma trazem informações para aquele projeto, pode ser
representantes de órgãos reguladores, enfim, stakeholders são todos aqueles que de alguma forma são impactados pelo projeto. E nesse caso é o gerente do projeto que tem a função de se comunicar, de fazer essa intermediação e muitas vezes a negociação entre essas pessoas todas. E por último, a última função que é esperada do gerente de projeto é controlar os recursos, inclusive financeiros. Quais são os recursos envolvidos num gerenciamento, em um projeto? Tá? Você tem recursos humanos, né? Você tem as pessoas, né, que fazem parte da equipe, tá? Você tem o tempo, que é um recurso super escasso, e você tem dinheiro, né? Você precisa de recursos financeiros para realizar a maior parte dos projetos. Tá? Então, o gerente é uma figura importantíssima na execução de projeto, até porque ele dá o tom, ele, de alguma forma, ele vai dar o humor da equipe, como é que ela vai estar integrada, a harmonia desse grupo. Tá? Agora, vamos falar dos mecanismos de planejamento e de controle. Tá? Planejamento e controle são partes fundamentais de qualquer gerenciamento, como eu já falei muitas vezes, né? E o sucesso de um projeto depende basicamente, né, de como essas duas coisas são feitas. Né? E é durante a fase de planejamento, tá, que são definidas quais as atividades e como elas deverão ser executadas. Tá? E na fase de controle, tá, você vai verificar se a execução dessas atividades aqui, que foram planejadas, tá, se ela foi realizada conforme o planejado. Né? O sucesso de um projeto é muitas vezes comprometido, tá, tanto pelo planejamento mal feito, tá, ou seja, sem as informações necessárias, ou realizado de forma pouco detalhada, ou em cima de dados pouco confiáveis, né? Mas mesmo planejamentos muito bem feitos podem acabar em falhas de projeto, em projetos mal sucedidos. Por quê? Porque muitas vezes a gente relaxa no controle da execução das atividades do projeto. Então a gente tem que olhar as duas coisas, tanto o planejamento quanto o controle. Planejamento é uma coisa que a gente faz no início e vai revisando ao longo do projeto. E controle é uma coisa que a gente faz o tempo inteiro. Controle é uma atividade que percorre toda a duração do projeto. E se algo sair do controle, você tem que replanejar. Você tem que ter o plano B, o plano C. Né? Então, são duas atividades que não são meras formalidades. O sucesso de um projeto depende dessa disciplina, de planejar e controlar ao longo de toda a execução do projeto. Então, como eu falei antes, você precisa dar início ao projeto. Já que projeto é uma coisa com prazo determinado, ela tem uma duração limitada, né? O primeiro passo de todos é definir com clareza, tá, qual o resultado que se espera obter. Porque, afinal de contas, um projeto existe para realizar um objetivo, né? Esse resultado esperado é que vai dar um nome ao projeto. Por exemplo, se o seu objetivo é desenvolver, inventar um carro movido a água, provavelmente um bom nome para o seu projeto é Projeto Carro Movido a Água. Tá? Dar nome às coisas é sempre uma boa tática para fazer as coisas ficarem sérias. Quando você cria um nome, você de alguma maneira você mobiliza as pessoas para aquele empreendimento, para aquele esforço. Então, se você estiver começando um projeto, escolha um nome bem bacana. Um nome que motive, que lembre o tempo inteiro qual é o objetivo daquele projeto.
O segundo passo, depois que você começou o projeto, é garantir os mecanismos de coordenação. O que eu quero dizer com mecanismo de coordenação? Você precisa estabelecer as regras, tá? Para que todas as atividades sejam integradas. Tá? Você vai precisar que muita gente trabalhe junto, em tempo concentrado, e realizando coisas que não são rotineiras. Então, você precisa saber como é que isso vai ser coordenado. Você precisa montar as regras do jogo. Tá? E vamos lembrar uma coisa importantíssima. Um projeto de sucesso é aquele que entrega os resultados conforme os requisitos, ou seja, as necessidades, as definições, né? Dentro do prazo e respeitando o orçamento. Não adianta, por exemplo, você criar um projeto para desenvolver um carro movido a água, você de fato conseguir que o carro ande movido a água, mas se você gastar uma fortuna com aquilo e demorar anos e anos e anos para realizar, o projeto não foi bem sucedido. Um projeto bem sucedido, ele tem que cumprir o objetivo, ele tem que entregar, né, o que ele prometeu, ele tem que respeitar o cronograma, o prazo estabelecido, e tem que respeitar as restrições orçamentárias. Não pode gastar mais do que o previsto. Tá? Isso é que define um projeto de sucesso. Eu não preciso nem te dizer, tá, que nem todos os projetos são bem-sucedidos, mas a gente pode se esforçar para que os nossos sejam. E esse é o nosso objetivo aqui. Vamos lá? Então, continuando. Quais são os elementos de um projeto? Tá? Nós podemos dividir em 4 principais. Tá? O primeiro deles é o escopo. No escopo do projeto, você tem uma descrição bem detalhada, tá, do que se espera que esse resultado entregue. Tá? Ou seja, você vai dizer para que serve aquele projeto, tá? E você tem que estabelecer quais são os limites dele. Por exemplo, no caso do carro movido a água, tá? O escopo do projeto, né, envolve a entrega de um desenho de um carro que seja movido a água, né? Fazer um carro, aí você pode definir o que está dentro e o que está fora do escopo. Você pode dizer que basta fazer um protótipo, tá? Ou você pode dizer que não, além do protótipo você tem que ter um carro em tamanho real, já pronto para ser fabricado em grande escala. Né? Isso é que eu quero dizer com limite do escopo. Tá? Não tem certo ou errado, é o que vocês definirem, o que as pessoas envolvidas no projeto definirem. Tá? Então, você pode definir que o seu projeto é só desenvolver a forma de a definição do funcionamento tecnológico desse carro. Tá? Ou você pode estabelecer que não, que no seu escopo, o limite dele é que toda a realização de um carro pronto para ser produzido será entregue. Tá? Então, o escopo define o que você vai entregar no fim das contas. Isso é que é um escopo. Tá? Vamos ver os próximos elementos. Tá? Além do escopo que você define o que vai fazer, você tem o tempo. Tá? Já que um projeto tem data para terminar, tá? Você precisa definir qual vai ser o prazo dele. Tá? Para isso, para você manter isso sob controle, você usa uma ferramenta chamada cronograma. Tá? O cronograma, como o nome indica, tá? Um diagrama que representa a passagem do tempo. Então, no cronograma, você tem cada etapa, quando que ela começa e quando ela termina. Então, quando você põe no papel, tá, aquele diagrama que mostra o tempo,
você consegue controlar se o andamento está indo bem, se o projeto arrisca atrasar ou se você está adiantado. Então, o cronograma é uma ferramenta fundamental para controlar o andamento do projeto e garantir que você cumpra o prazo definido. O terceiro elemento de um projeto se refere aos custos. Tá? Para que o projeto respeite o orçamento, tá? É preciso estimar custos com base em dados confiáveis, planejar e controlar os gastos para que não faltem recursos para a realização das atividades. O que eu quero dizer com isso? Os recursos são sempre limitados. Nunca tem dinheiro sobrando. Tá? E mesmo que sobre dinheiro, você pode usar para coisas mais nobres. Tá? Então, é importante que você monte uma planilha de custos baseada em dados confiáveis, né? Porque você não quer que falte dinheiro para a realização das atividades que são primordiais para aquele projeto. Tá? Então, você não pode desperdiçar. Você tem que ter controle desses recursos. Por isso, você monta um orçamento. No início do projeto, na etapa de planejamento, você avalia os custos e monta esse orçamento. E, ao longo do projeto, você vai controlando para ver se o planejado e o gasto, né, se o orçado e o gasto estão acontecendo conforme o planejado. Tá? E o quarto e principal elemento de um projeto é a equipe. Que é a equipe que vai realizar, de fato, todas aquelas atividades. Então, é importante selecionar pessoas com competências técnicas e gerenciais, não só o líder do projeto, mas todo mundo tem que ter competências gerenciais, porque, afinal de contas, todo mundo precisa acompanhar orçamento e cronograma das suas atividades, das atividades das quais eles participam, né? E essas competências, tanto técnicas quanto gerais, têm que ser adequadas a cada projeto. Cada tipo de projeto vai exigir coisas diferentes, tá? E mais do que isso, não adianta ter também uma equipe super competente se aquelas pessoas não forem capazes de trabalhar harmonicamente. Então, esses 4 elementos são fundamentais para a gente ter um projeto bem sucedido. Então, relembrando, um escopo bem definido que diga exatamente para que aquele projeto serve, tá? Um prazo razoável e que de fato seja possível realizar as atividades necessárias, né? Um custo, um orçamento que reflita as reais necessidades do projeto, mas que respeite as restrições, né, dos recursos financeiros, as restrições orçamentárias e, principalmente, uma equipe competente e que trabalhe de forma harmoniosa, né? Então, quando o assunto é projeto, tá, a palavrinha processo, tá, tem diferentes conotações. Tá? Processo, em geral, significa conjunto de atividades. Mas quando a gente está falando em projeto, existem 2 tipos de conjuntos de atividades. Tá? O primeiro deles são os processos orientados aos produtos. Produtos que eu quero dizer aqui é o produto, tá? É o produto do projeto, tá? Que a gente chama de entrega, tá? Então, no caso do que a gente estava falando, no caso do carro movido a água, o produto desse projeto, a entrega que se espera, é o desenho de um carro movido a água. Tá? Então, esse é o produto. Então, você vai ter uma série de processos relacionados à criação, à invenção de um carro movido a água. Então, esses são os processos orientados ao produto desse projeto.
Mas existe um outro conjunto de atividades que precisa ser realizada ao longo de todo o projeto, tá? Que está relacionado ao processo de gerenciamento do projeto, tá? Enquanto os processos orientados a produtos dizem o que vai ser feito, tá? Os processos de gerenciamento garantem que a execução do projeto vai ser eficaz, ou seja, os processos de gerenciamento têm a ver com como fazer aquele projeto, tá? Então, em geral eu diria o seguinte, a maior parte da equipe de projeto e a maior parte do tempo dessa equipe está voltada para os processos orientados ao produto final desse projeto. No nosso exemplo, o carro movido a água, tá? E a maior parte do tempo do gerente do projeto, mas não só dele, porque tem gente ajudando o gerente também, está voltado para processos de gerenciamento de projetos. Então, por exemplo, vamos dizer que na equipe lá tenha um engenheiro mecânico definindo qual tem que ser o desenho do carro, do capô do carro, para ter uma aerodinâmica mais favorável, tá? Isso faz parte de uma atividade que vai estar no processo orientado a produto. Agora, tem uma outra atividade que diz respeito a qual o custo do material que está sendo considerado. Quantas horas estão sendo gastas na atividade do cálculo da aerodinâmica desse carro. Isso aí já diz respeito ao processo de gerenciamento do processo. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? É que aqui, nesta aula, o que a gente está vendo a gente vai focar nos processos de gerenciamento do projeto. Por quê? Porque os processos orientados a produto dependem muito das especificidades daquele projeto. Se é um projeto de desenvolvimento de um carro, ou se é um projeto de prestação de um novo serviço de festas de formatura, as especificidades são muito grandes. Então, eu não posso entrar no detalhe dos processos intrínsecos daquele projeto. Mas os processos de gerenciamento, esses são genéricos, valem para qualquer projeto, em qualquer área, inclusive projetos não ligados à engenharia, tá? Então, aqui o que a gente está considerando são os processos de gerenciamento de projetos, tá? Que processos são esses, tá? Eles são basicamente 5. O primeiro deles, que eu já comentei com vocês no início dessa aula, é o de iniciação. No processo de iniciação, você define o projeto e, dependendo da complexidade dele, você obtém uma autorização para o início. Se você tiver numa grande empresa, tá, pode existir alguma burocracia para você dar início a um projeto. Por isso que a gente coloca aqui essa coisa de obter autorização para início, tá? Até porque diz respeito a você conseguir recursos para dar início ao projeto, tá? O segundo processo de gerenciamento é o planejamento, que é um dos principais, né? Esse processo de planejamento, ele passa por definir o escopo, refinar os objetivos do projeto e definir a linha de ação, ou seja, como cada coisa vai ser feita, quais as regras, enfim, né? O terceiro processo é a execução propriamente dita. Tudo aquilo que foi definido no planejamento precisa ser executado, tá? Ao longo de toda a execução do projeto, você vai estar realizando esse processo aqui, que é o de monitoramento e controle, tá? Nesse processo, você acompanha e controla o progresso e desempenho das atividades do projeto. E, por fim, você precisa encerrar o projeto, tá? O encerramento não é simplesmente, o projeto acabou. Não, existe um mínimo de formalização para você entregar um projeto. Então, você tem que ter o mínimo de documentos que provem que você realizou aquilo ali, que o projeto
que foi aberto, iniciado com um certo objetivo, que ele foi completado e que entregou aquilo que ele se propôs. Tá? Então, você finaliza as atividades e encerra formalmente aquele projeto. Só aí você pode dizer que o projeto terminou. Tá? Só aí você pode verificar se ele foi bem ou mal sucedido. Tá? Então, o que nós vimos nesta aula? Nesta aula, você aprendeu que um projeto é um empreendimento com recursos limitados. Isso é muito importante. Recursos limitados, tá, é a coisa mais normal na vida da gente. E a gente tem que aprender a lidar com recursos limitados, né? Então, um projeto, ele, por conta disso, tem um cronograma e um orçamento. Tá? O cronograma diz respeito aos recursos de tempo, né, e o orçamento aos recursos financeiros. Né? Você também descobriu, né, como as oportunidades de melhoria de processo, aqueles problemas que nós encontramos, né, como estamos gerenciando a qualidade, né? Então, as oportunidades de melhoria, as iniciativas de inovação tecnológica, ou mesmo desenvolvimento de novos produtos, eles podem ser transformados em projetos. Então, todas essas coisas, inclusive nossos sonhos, podem dar origem a projetos. E você também entendeu que o sucesso de um projeto depende do quê? De um escopo bem definido, de um plano de atividade realista. Não adianta você planejar o que vai ser impossível de realizar, né? E você precisa, para ser bem-sucedido, respeitar o cronograma e as restrições orçamentárias. Na próxima aula, nós vamos ver coisas um pouquinho diferentes. A próxima aula vai ser uma volta ao passado, tá? A próxima vai ser nossa última aula de introdução à engenharia. E aí a gente vai voltar ao século XIX, né, que marca o início da engenharia brasileira propriamente dita. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar a engenharia do ponto de vista de engenheiros brasileiros que marcaram a nossa história. Então, a gente vai conhecer as biografias de 3 engenheiros, tá? Um deles é Cristiano Ottoni, o outro André Rebouças e o terceiro Paulo de Fronten. Tá? Através das histórias deles, a gente vai conseguir ver como era a formação dos engenheiros no passado. E aí a gente consegue comparar como que é com a formação do engenheiro hoje, né? A formação que da qual você faz parte. Tá? E, por fim, também a partir das histórias deles, a gente vai conseguir entender os principais problemas de engenharia lá no Brasil do século XIX. Tá? Então, eu espero que você tenha apreciado o nosso curso e, mais ainda, a última aula, que vai ser o encerramento. Como um bom projeto, o fim tem que ser marcado. Então, até a próxima aula. Agora eu te convido para uma atividade, para a atividade da nossa 9ª aula de Introdução à Engenharia. Eu peço a você que pense em um sonho. Eu quero que você escolha um sonho seu para você transformar em um projeto. Tá? Pode ser, por exemplo, uma viagem, né? Uma viagem que você sempre quis fazer. Tá? Você deve lembrar de, principalmente, escolher um nome para esse projeto. Lembra que a gente comentou que um nome, de certa forma, motiva você realizar aquele projeto? Tá? Algo que o incentiva a colocá-lo em prática. Por exemplo, viagem ao Egito. Tá? Se você quiser
viajar para o Egito, né? Depois, siga o método de gerenciamento que você aprendeu nessa aula, né? E monta um projeto. Esse projeto provavelmente vai ter uma equipe de uma pessoa só, mas talvez você possa contar com a ajuda de outras pessoas. Então pensa, o que você sempre sonhou? O que você gostaria de fato de realizar? Planeja esse sonho, transforma esse sonho em um projeto. E até a próxima aula.